A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é o homem que agora manda no Irão? The country has tonight named Mujtaba Khamenei as its new supreme leader, after the assassination of his father, Ayatollah Khamenei. Estamos a ouvir a BBC a dar a notícia da escolha do novo líder supremo do Irão. Uma notícia que abriu os jornais no mundo inteiro porque dá um sinal forte sobre aquilo que vão ser os próximos dias da guerra. Primeira curiosidade. Mojtaba Khamenei é filho do anterior líder supremo e esta escolha acaba por dar à Revolução Islâmica um ar de monarquia onde o poder passa de pai para filho. Trump has said that the worst case scenario would be that the next leader is someone who's just as bad as the last one. Donald Trump, dizem os média americanos, considera esta escolha inaceitável porque entra na categoria de líder que é ainda pior que o anterior. Mas a verdade é que os Estados Unidos, que queriam ter uma palavra a dizer nesta escolha, foram largamente ignorados pelo Irão. O que é que isto quer dizer para o futuro da guerra e quem é este homem que foi escolhido para liderar os destinos do país do ponto de vista político, militar e religioso, que ainda nem começou a mostrar ao que vem e já tem a cabeça a prémio? Eu vou conversar sobre isto com a Cátia Bruno, editora de internacional do Observador. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de terça-feira, 10 de março. Olá, Cátia. Olá, Pedro. É bom estar aqui contigo novamente. Vamos voltar a falar sobre o Irão. Da última vez que estivemos aqui juntos também falamos sobre o Irão, mas desta vez há novidades. Há aqui uma personagem nova nesta guerra. Quem é este novo líder supremo do Irão? Mojtaba Khamenei é um homem que é novo para os padrões dos anteriores líderes supremos, tem 56 anos, é filho do anterior líder Ali Khamenei, o que significa que cresceu numa família da elite dentro do que consideramos a elite no Irão pós-Revolução Islâmica. Obviamente, quando ele nasceu ainda estávamos no regime anterior e a família dele era claramente opositora ao regime do Shah e, portanto, ele cresceu nesse ambiente muito de devoção à Revolução Islâmica, digamos. Sendo que é curioso que ele era um contestatário do anterior regime, mas agora herda o cargo do pai. Parece quase uma espécie de segunda volta da monarquia, mas agora uma monarquia, digamos, religiosa. Qual é que é, portanto, ele tem 56 anos, qual é que é o percurso dele, até do ponto de vista político, que legitimidade é que ele tem para assumir este cargo, que eu imagino que é o cargo líder supremo, já diz muita coisa, não é? Uhum. Bom, Mojtaba Khamenei neste momento trabalhava num órgão que se chama o Beit, que é uma espécie do gabinete do líder supremo, portanto ele trabalhava diretamente sob a alçada do pai, e isso significava que tinha muita influência, porque este gabinete interage com todos os departamentos do Estado, todos os órgãos que lidam com o líder supremo, até com os média iranianos. Portanto, isto ele tinha um poder de influência muito grande, embora fosse muito discreto. Há poucas fotografias dele até. E há quem diga, por exemplo, os fecheiros da Wikileaks, ele é definido como o poder por trás das vestes. Portanto, o homem que está ali na sombra, ninguém conhece muito bem, mas acaba por ter muita influência. E o facto de ele ser discreto significava que esta escolha não fosse exatamente óbvia? Sim, até porque ouvia-se dizer que o próprio Ali Khamenei tinha dito que não queria que fosse o filho o seu sucessor, precisamente para evitar aquilo que tu dizias, desta ideia de um regime que se torna quase monárquico, não é? De sucessão hereditária. E, portanto, havia esse ponto que indiciava que poderia não ser ele. Mas aquilo que vimos ao longo dos últimos dias, desde que começou a guerra, é que o regime procurou
encontrar um sucessor que endurecesse o próprio regime. E Mojtaba é um ótimo candidato desse ponto de vista, porque estamos a falar de um homem que tem muita proximidade com a Guarda Revolucionária, que é a ala mais militarizada do regime. Como é que ele conseguiu essa proximidade? Tinha a ver com o trabalho que fazia já com o pai ou... É anterior a isso. Aos 17 anos ele juntou-se às guardas revolucionárias para combater na guerra Irão-Iraque. Portanto, logo aí criou uma série de relações pessoais e muitas dessas pessoas que estavam a liderar o batalhão a que ele fez parte, por exemplo, foram pessoas que hoje em dia têm grande destaque dentro do próprio sistema iraniano. Se dar um exemplo, um deles foi um dos fundadores do Hezbollah, outro é um dos comandantes da Guarda Revolucionária de hoje em dia, e, portanto, ele criou todos esses laços muito, muito novo. E depois, quando avançou nos seus estudos religiosos, também se tornou hiperconservador. Quando ele fez os seus estudos no seminário, o clérigo que o orientava era um ayatollah conhecido por ser dos mais radicais. Só para dar um exemplo, ele emitiu uma fatwa a dizer que os jovens que se envolvessem naquilo que ele chamava de imoralidade do Ocidente deveriam ser condenados à morte. Isso era o quê? A imoralidade do Ocidente? Era tudo aquilo que, enfim, fugisse à norma estrita e religiosa e conservadora? Sim, acho que manter a coisa genérica dá para ir a mais pessoas, não é? Portanto, é do interesse da fatwa a ser vaga. Portanto, o que tu me estás a dizer é que ele tinha uma legitimidade política pelo trabalho que já fazia na sombra, por assim dizer, tinha legitimidade militar e isso é importante no Irão, não é? Porque a Guarda Revolucionária é um elemento, um pilar importante do regime. Sem dúvida, a Guarda Revolucionária é que tem mantido o regime unido no sentido em que tem sido o órgão que reprime todos os protestos. E, portanto, se a Guarda Revolucionária não tivesse esse papel, talvez a situação já fosse diferente no Irão. E no caso de Mojtaba Khamenei, esta ligação dele à repressão de protestos também é antiga. Mojtaba foi um dos maiores apoiantes de que Ahmadinejad fosse presidente do Irão em 2005. Foi um presidente muito contestado. Durante a sua reeleição, as pessoas saíram à rua em massa, naquilo que ficou conhecido como a Revolução Verde, e Mojtaba Khamenei foi um dos maiores líderes da repressão desses protestos em 2009. E pensa-se que também estará agora por trás destes últimos protestos que assistimos em janeiro, onde milhares de pessoas morreram, em que ele, através da sua influência sobre a Guarda Revolucionária, dá ordens para que os protestos sejam fortemente reprimidos. E, portanto, parece-me que, a voltarem a repetir-se protestos, é isto que teremos pela frente. É um bom cartão de visita. Kátia, já vou falar contigo sobre a dimensão religiosa, falámos aí por alto, mas não estamos a falar de um ayatollah, e vamos já tentar perceber o que é que isso quer dizer, e vamos também perceber o que é que esta escolha, com estas características, significa quer para a guerra, quer para Israel e para os Estados Unidos. Até já. Kátia, voltamos à conversa. Kátia Bruno, editora de internacional do Observador. Estamos a analisar esta escolha do novo líder supremo do Irão. Já falámos da legitimidade militar e da legitimidade política. Do ponto de vista religioso, ele não é um ayatollah. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele, na hierarquia religiosa xiita, não está no maior grau, e que até agora era esse grau que era conferido a quem estava como líder supremo. Foi assim com Khamenei, foi assim com Khamenei. Embora Khamenei não fosse ayatollah também quando chegou ao cargo de líder supremo. E, portanto, isso foi rapidamente alterado para que ele pudesse ocupar esse cargo com a legitimidade religiosa que se pretendia. Não sabemos se é isso que vai acontecer neste momento, mas a verdade é que os órgãos de comunicação social iranianos já se referem a ele como ayatollah, embora tecnicamente ele seja um Ayatollah Islam, portanto, que é um grau intermédio, cargo, digamos. certo. Sim. E, portanto, na verdade, talvez essa legitimidade religiosa seja meio que atirada pela janela em tempos de crise. Portanto, não é preciso. O que tu me dizes é que ele teve uma formação, do ponto de vista religioso, altamente conservadora ou radical, se quisermos. Tem essa experiência militar e essa ligação à Guarda Revolucionária e tem também um conhecimento profundo dos corredores do poder do regime iraniano. O que é que esta escolha deste homem nos diz face àquilo que eram até as declarações públicas de Donald Trump, que dizia que queria ter uma palavra a dizer no novo líder supremo, ou ele teria os dias contados?
Sim, Donald Trump até foi mais longe do que isso, porque foi questionado sobre a possibilidade de ser Mojtaba Khamenei a ocupar esse cargo e disse-lhe: isso é inaceitável para mim, chamou-lhe peso-pluma. E, portanto, parece que os Estados Unidos vão opor claramente a esta escolha, e não é uma das escolhas com quem poderiam negociar, como Trump tanto falou que poderia ser uma solução. E, portanto, aqui temos um provável endurecer de posições, não é? Também não nos podemos esquecer que Khamenei Filho teve a grande maioria da sua família morta nestes ataques. E, portanto, também, muito provavelmente, há aqui uma dimensão pessoal de resistência ao ataque norte-americano e israelita que pode pesar, não é? Para além do pai, mataram-lhe a mulher, portanto há aqui um provável desejo de vingança que eu acho que nos indica que nós vamos ter um regime iraniano que muito provavelmente vai seguir para a repressão a nível interno e para a resistência aos Estados Unidos a nível externo e, portanto, continuação da guerra. Portanto, o que tu dizes relativamente aos sinais que esta escolha nos mostra é que o regime vai endurecer a sua posição. Portanto, não vai haver aquilo que se chegou a falar e que o próprio Donald Trump dizia, que não lhe interessava propriamente que fosse uma mudança de regime, nem a questão da libertação do povo passou a ser a coisa mais importante. O que lhe interessava era que o regime que ficasse no Irão estivesse alinhado com aquilo que são as prioridades dos Estados Unidos. Mas esta escolha mostra que esse cenário está completamente afastado para já. A não ser que Donald Trump mude ideias, o que também não seria inédito, a manter-se os sinais que foram dados, não parece haver entendimento possível. E deixa-me só contar-te um exemplo concreto dos últimos dias que eu acho que é muito simbólico desta posição que o novo Irão vai tomar. Os média iranianos dizem que, depois de saber que seria ele o novo líder supremo, o Irão disparou um míssil em direção a Israel, onde foi inscrito sob o teu comando Said Mojtaba, e Said é um título religioso que se estende a muitos clérigos. E, portanto, a ideia Mojtaba para quem não esteja aqui a acompanhar estas fonéticas todas que estamos a tentar aproximar do persa, é o nome próprio do novo líder supremo. Sim, portanto, no fundo é o poder militar a dizer que está com o novo líder e que o seu objetivo é disparar mísseis contra Israel, não é? É isso que eu te ia perguntar agora. O que é que já percebemos do ponto de vista das relações externas, se é que isso possa aplicar-se aqui neste confronto, mas já percebemos o que é que isso quer dizer. É um desafio claro àquilo que era a tentativa de imposição dos Estados Unidos. O que é que isto nos diz sobre o desenrolar da guerra, esta escolha? Penso que muito provavelmente nos diz que a guerra está para continuar e que tudo dependerá da capacidade que o Irão tem militar, ou seja, de quão rapidamente consegue substituir estoques de armamento e de como é que os Estados Unidos vão responder a uma ofensiva longa, não é? Se vão acabar por mudar de ideias e dizer que estamos a pagar um preço muito alto e, portanto, Donald Trump diz, bom, afinal foi uma vitória porque matámos Khamenei pai e pronto, ou se quer de facto continuar envolvido neste conflito, ou porque acredita que é possível derrotar militarmente o Irão, ou porque acha que agora não há nada a fazer e seria perder a face voltar atrás. E os sinais que temos também é que a estratégia iraniana deve continuar na mesma linha, ou seja, ataques aos países vizinhos, sobretudo países que são aliados dos Estados Unidos. Sim, depois de termos visto nos últimos dias a notícia de que teria sido disparado um drone em direção à Turquia, que foi abatido, agora a Turquia confirma que de facto isso voltou a acontecer e, portanto, já não falamos só de envolvimento e do Irão atacar países do Golfo e do Médio Oriente no geral, já está também possivelmente a escalar para uma zona do globo que é mais próxima de nós, na Europa. Vamos ver o que é que vai acontecer e isso quer dizer que provavelmente, Cátia, voltaremos a encontrar-nos aqui numa das histórias do dia em breve. Acho que sim. Até logo. A Cátia Bruno é editora de internacional do Observador. Ela escreveu no jornal sobre o novo líder supremo do Irão e sobre o que esta escolha nos diz sobre o futuro da guerra e o futuro do Irão. Esta terça-feira, o recém-empossado presidente Seguro faz a primeira visita do novo mandato. Vai ser a uma aldeia com 10 habitantes, na zona de Arganil. O presidente tinha visitado Morísia no verão, ficou sensibilizado com o que lá viu e ouviu e hoje regressa lá para mostrar que Portugal não é só Lisboa e Porto. No futebol, início dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a primeira mão começa a jogar-se hoje.
E ao final da tarde vamos ficar a saber quais são os restaurantes portugueses que vão receber estrelas Michelin. A gala vai acontecer no Hotel Savoy, no Funchal. Quando forem 5 da tarde, saberemos quais são as surpresas e as desilusões e saberemos a resposta à pergunta: é desta que Portugal passa a ter um restaurante 3 estrelas Michelin? Esta foi a história do dia, a sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.